Fala pessoal, beleza? Esse aqui é o Direito na Veia com Bruno Koga e hoje eu vou apresentar para vocês um breve resumo de um seminário que eu apresentei sobre controle de preços num evento do IDP. E bom, eu espero que vocês gostem, uma pesquisa em andamento ainda, ou depois, se isso eventualmente for enviado para publicação, eu posto o link aqui. Valeu? Bom, pessoal, essa discussão ela é muito polêmica, principalmente aqui na América do Sul. Para a gente ter uma ideia sobre controle de preços, tem sido realizado em vários países. A gente pode pensar, por exemplo, na Venezuela, que tem a política dos preços acordados, onde democraticamente as pessoas, aliás, a iniciativa privada e o Estado determinam o preço dos produtos. Na Argentina, recentemente, também saiu um decreto relacionado a preço de telecomunicações, TV a cabo. Na França, máscaras o preço delas, tanto no atacado quanto no varejo, ele foi tabelado. Então a gente tem observado um crescente nessa técnica de regulação, né? E que é uma técnica que basicamente até os Estados Unidos chegaram a utilizar durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi criada a Office and Price Administration, que via de regra também tratou dessa política de congelamento de preços, tabelamento, enfim. Bom, a primeira coisa que a gente tem que notar é que o Estado ele sempre interfere de alguma maneira na precificação. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Estado, o simples fato dele existir, quando ele garante contratos privados, por exemplo, ele reduz um preço. Agora, quando ele estabelece exigências regulatórias muito altas, ele eleva um preço. Quando ele tributa, ele está elevando um preço. Então, sempre o contato do Estado com o mercado, ele sempre vai gerar alguma interferência no preço, seja para cima, seja para baixo. Em estados onde você tem um enforcement maior, ou seja, uma garantia de cumprimento da lei, quem está devendo vai pagar, ou então quem roubou eventualmente vai ser punido por isso. Geralmente a tendência é que os custos de transação é um conceito econômico que é utilizado, foi criado pelo Ronald Coase, que basicamente são aqueles custos necessários para a localização do contrato, negociação e execução desse contrato, tá? Depois eu faço um vídeo específico sobre esse assunto. Mas, enfim, o Estado sempre interfere na forma com que os produtos são precificados. Nesse cenário, principalmente dentro da pandemia, começou-se a se discutir se não seria o caso, primeiro por conta da elevação do álcool em gel e depois por conta da elevação do preço do arroz, do Estado intervir no preço desses gêneros, estipulando preços máximos, por exemplo. Essa é uma questão que ela tem que ser observada com muito cuidado, porque, em primeiro lugar, quem são os afetados por essa majoração de preço? Geralmente são as populações mais vulneráveis. Você observa isso principalmente porque a mortalidade padronizada, por exemplo, da população parda e negra, ela é mais alta do que da população branca. Ou seja, com a mesma idade, você observa que muitos negros e pardos morrem mais do que a população branca, e isso está relacionado a várias questões, principalmente acesso a saneamento básico, a renda, a possibilidade de fazer teletrabalho. Então existe uma série de variáveis aí que geralmente o que a gente chama de populações mais vulneráveis, ou as minorias, enfim, elas estão sob um risco maior, e talvez fosse uma política pública boa auxiliar essas pessoas a ter contato seja com álcool em gel ou com alimentos, através de uma intervenção do Estado na precificação, por exemplo.
certo? Essa é a ideia, basicamente, é uma ideia que é moralmente adequada. A gente pode pensar sempre nas populações mais vulneráveis e que o Estado deve, sempre que possível, intervir para melhorar a vida deles. Agora a gente vai passar para a discussão microeconômica e a gente vai observar que esse problema, infelizmente, não é tão simples assim. Bom, discutindo a questão microeconômica, a gente vai ter que se voltar à ideia de que há um mercado e que esse mercado ele surge do confronto de dois polos: comprador e vendedor, consumidor e fornecedor, certo? E cada um dos indivíduos que compõem esses polos, eles têm interesses específicos, seja de vender por um preço específico, seja de comprar por um preço específico. Então eu vou colocar aqui para gente um gráfico de uma curva de demanda e uma curva de oferta, para a gente entender um pouquinho melhor como isso funcionaria, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é o gráfico de um paper que eu estou discutindo. Vocês podem observar que a qualidade gráfica nunca foi o meu forte, né? A estética nunca foi o forte desse canal. Mas, enfim, vamos supor que num preço de equilíbrio de mercado, as pessoas estivessem dispostas a comprar um dado produto pelo preço 3 e os fornecedores em ofertar esse produto pelo preço 3. Aqui nós íamos ter o que se chama de equilíbrio de mercado, que é o encontro das curvas de oferta e de demanda. Vamos supor que o Estado colocasse, então, considerando que esse preço de 3 é muito caro, que ele colocasse o preço de 2. Por 2, o fornecedor está interessado em fornecer só 2 unidades desse produto e não mais 3, como antigamente. Por outro lado, o consumidor está interessado em comprar 4 unidades desse produto e não mais 3, como antes. Então, quais são as consequências lógicas desse tipo de cenário? Em primeiro lugar, escassez do produto, ou seja, vai faltar prateleira vazia. Essa é a síntese. Mercado informal, vai ter gente que vai vender acima disso daqui, fazendo o quê? Mercado informal, vai se aproveitar dessa demanda e vai buscar lucrar em cima disso. E esses consumidores vão adquirir esses produtos porque eles continuam lá dentro da disposição, ainda estão dentro da disposição deles em comprar. Então, o que acontece? Mesmo que o Estado proíba, em produtos como arroz, por exemplo, que não existe um número muito limitado de fornecedores, você consegue driblar isso produzindo um pouco sem soltar nota, ou fazer alguma outra coisa, enfim. E aí, com isso, você dribla a lei e aí o tabelamento de preços ou a política de controle, enfim, não vai ter funcionado tanto quanto se desejaria. Além disso, você vai ter uma outra questão, que é quando esse gatilho de preço sair, o preço provavelmente vai subir para o teto. Por quê? Porque há um receio do fornecedor de um eventual futuro congelamento de preços de novo. Isso aconteceu muito durante os nossos planos econômicos, cruzado, verão. O fornecedor já estava se prevenindo para o futuro, aliás, congelamento de preços. Bom, e por fim existe também um risco de queda da qualidade do produto, porque o fornecedor vai tentar vender esse produto para alcançar esse preço aqui, e aí para isso ele eventualmente vai se acercar de menos cuidados, ou então vai vender um produto de qualidade inferior ao que ele vendia antes. Tá ok? Esses são os problemas microeconômicos. Aqui eu estou considerando um modelo chamado de concorrência perfeita. Na verdade, a gente tem que observar cada mercado individualmente. O mercado do arroz, geralmente o mercado agrícola, ele é muito mais próximo do que se chama de concorrência perfeita. Agora, isso não quer dizer que seja, tá? Agora, eu particularmente desconheço o mercado do álcool em gel. O que eu fiquei sabendo é que muita gente tentou fazer essa transferência para chegar, para pegar uma estrutura industrial e transformá-la para começar a produzir álcool em gel por conta do aumento da demanda.
Aliás, também os PROCONs fecharam algumas fábricas clandestinas de álcool em gel, né? Para a gente observar como é que estava o nível da situação no começo da pandemia. Mas enfim, esses são os problemas microeconômicos e agora a gente vai debater algumas possíveis soluções para esse problema. Se a gente analisar o ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem alguns artigos no CDC que eles discutem justamente elevação de preços ou exigência de vantagem manifestamente excessiva. São os artigos 39, inciso 5 e inciso 10 do CDC, além do artigo 51, que também tem algumas disposições muito parecidas, e também tem o 41, salvo engano, que vai falar sobre tabelamento de preços. Enfim, depois a gente deixa a discussão jurídica para outra hora, mas a rigor o fato é que esses artigos há muita divergência doutrinária em relação com a melhor interpretação deles. Muita gente vai dizer que em situações de calamidade pública, por exemplo, esses artigos podem ser aplicados porque seria uma elevação sem justa causa de preço de produtos e serviços, por exemplo. O grande problema, como a gente acabou de ver, é que isso tem implicações microeconômicas. Que outras saídas a gente teria então para resolver esse problema durante a pandemia? Uma alternativa seria a concessão de subsídios. Ou seja, o Estado deixava de tributar, por exemplo, essas empresas que produzem, álcool em gel, e esperando, como contrapartida, que o preço do álcool em gel caia. Isso não funciona bem porque, basicamente, um dos elementos que nos levou para essa crise que a gente vive hoje foi justamente uma política muito permissiva de subsídios, além do fato de uma indústria que acabou se acostumando a isso e se tornou menos eficiente economicamente. Então, via de regra, parece que a nossa indústria ela não reage bem a subsídios. Ainda que esses subsídios eles peguem e de fato reduzam o preço dos produtos ou serviços, isso geralmente também tem outras implicações, porque cria uma distorção no mercado e as pessoas vão acreditar que um produto que é escasso não é escasso. Além disso, tem impactos redistributivos. Pessoas com poder aquisitivo mais alto também vão se aproveitar desse preço menor, que visava justamente auxiliar só uma população mais vulnerável da sociedade. E aí a gente pode observar, por exemplo, aqueles casos no começo da pandemia com gente com um monte de rolo de papel higiênico e coisa e tal. Em cenário de pandemia, a gente não pode exigir muito do comportamento racional das pessoas, tá? Bom, segundo ponto, o Estado comprar a máscara, comprar o álcool em gel e sair doando por aí. O primeiro problema disso a gente não tem ideia de quais são efetivamente as necessidades das pessoas. Se alguém prefere arroz ou álcool em gel, o Estado tem que saber muito bem para conseguir equilibrar isso. E geralmente é muito difícil que isso ocorra. Em segundo lugar, também o Estado é um comprador de péssima eficiência, no sentido de que esse Estado, muitas vezes, como nós temos observado no noticiário, paga um sobrepreço, às vezes não recebe o produto, ou então comprou um produto que nem funcionou. É absurdo. Mas enfim, esse é um outro problema dessa política do Estado comprar e doar para as pessoas esses produtos. Então, por incrível que pareça, a melhor solução é transferência incondicionada de renda durante a pandemia. O que isso significa? Pegar uma parte do orçamento e literalmente distribuir para as pessoas para gastar. Muita gente pensaria que isso daí é uma coisa de socialista, mas é engraçado a gente notar que Milton Friedman já discutia isso sob o nome de imposto de renda negativo. Então, em primeiro lugar, os liberais não são tão ruins assim, né? E, em segundo lugar, também é importante a gente notar que esse mecanismo de transferência de renda ele tem algumas vantagens. Primeiro, ele vai servir para quem quiser comprar arroz, compra arroz, para quem quiser comprar máscara, compra máscara. Porque muitas vezes a gente não tem acesso às necessidades específicas de cada pessoa. E é muito complicado para o Estado ficar tutelando o que uma pessoa deve comprar dentro do quadro de necessidades dela.
Evidentemente há riscos nesse tipo de política. Você pode gastar tudo isso com besteira. Por exemplo, vou gastar, sei lá, meus R$ 600 com chiclete. É possível? É possível. Mas eu creio que ainda assim é melhor você ter essa possibilidade da pessoa gastar o dinheiro do que você simplesmente escolher por ela. É um paternalismo muito grande. Por outro lado, alguns defeitos dessa política são geralmente elencados como problemas de incentivos, porque geraria preguiça nas pessoas. Em primeiro lugar, eu acho que com R$ 600 ninguém vai ficar se achando o máximo. Segundo lugar, por exemplo, o programa do auxílio emergencial, ele não é um programa de longo prazo. Ele é um programa de transição, então ele não afeta os incentivos. Outro argumento que é muito utilizado é que o desenvolvimento econômico é o melhor redutor de desigualdades que existe. Há vários estudos que propõem justamente isso, que o desenvolvimento econômico, ainda que exista um gap entre as classes sociais, ele permite uma qualidade de vida melhor para as pessoas que estão na base dessa pirâmide. A grande questão é que não dá pra gente esperar durante o cenário de pandemia, a pessoa precisa comprar o álcool em gel dela ou o arroz dela, e aí não dá pra você ficar deixando, esperando que algum dia, quando a gente melhorar a situação econômica, essa pessoa também vai ser agraciada. Por último, também a necessidade de ter espaço fiscal. Uma política de transferência de renda, ela é extremamente custosa, principalmente para um país pobre como o nosso. Então, a gente precisa pensar muito bem dentro das nossas possibilidades como país, até quando a gente consegue levar essa corda sem estourar as contas públicas. Mas, enfim, dentro desse cenário, parece que literalmente programas de transferência de renda ainda são a melhor escolha possível. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, nós temos outros aqui no canal também, sobre a LGPD, sobre o CDC, enfim, são várias discussões interessantes. E também a polêmica da semana, que geralmente eu discutindo algum assunto, a última besteira que o Brasil fez, sabe? Mas enfim, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e muito obrigado, gente. Valeu!